Ai, Jesus, obrigado. Fala, galera, tudo bem com vocês? Lucas San aqui. Bom, galera, continuando parte 2 do outro vídeo. E como que foi a experiência? Legal! A gente estava falando sobre Jesus, algumas coisas, sobre o plano de Deus. Empolgante! Tá sendo bem divertido, tem muita coisa legal. E, cara, já para dar continuidade, primeiramente eu quero pedir para você já deixar o like agora, porque se você deixar o like, o YouTube vai distribuir esse vídeo para mais pessoas, vai alcançar mais pessoas, então já deixa o seu like agora. Se você é novo por aqui, você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sino para todos, porque a gente vai trazer mais conteúdo também, mais vídeo bem interessante. E, cara, eu creio que também vai te ajudar bastante, e você também vai ajudar bastante esse canal a alcançar mais e mais pessoas. Então deixa o like, se inscreve e ativa o sino para todos. Vou deixar aqui o link na descrição das redes sociais. Tem o Instagram, tem também o Facebook, tem o TikTok, o Kawaii e também tem o Trends. É tipo o Twitter do Instagram, que eu não sei falar o nome direito. 잘 보이죠? Mas se inscreve lá nas outras plataformas. Lá a gente está postando alguns cortes, algumas fotos e etc. A gente vai levar umas coisas bem bacanas lá também. Então segue a gente, o link está na descrição. Sem mais delongas, já deixou o like, se inscreveu, ativa o sino para todos para você não perder. Porque, cara, esse vídeo tá muito bom e vai vir outros ainda também muito top. Então vamos lá, bora pro vídeo. Bom, galera, continuando, a gente tinha parado na fase em que a gente estava falando o que doeu mais em Jesus, né? Jesus, ele tomou bofetada na sua face, ele tomou chicotada nas suas costas, e tem até o filme A Paixão de Cristo, né, que demonstra um pouco daquilo que Jesus passou, né? Aquilo lá foi muito, sabe, é uma coisa muito horrível, né? Imagine você ter que passar por uma condenação daquela. E no filme, eu creio que o que aconteceu de fato foi muito mais intenso do que o filme, né? O filme é um baita filme, né? E, cara, eu tava comentando no último vídeo, né, a respeito de o que feriu tanto Jesus, fora a dor física. Jesus, ele sentiu dor, sim, porque é ser humano, e uma dor assim inimaginável, tanto é que ele transpirou sangue. Mas eu creio que o que mais Jesus sentiu dor, que foi o que ele expressou quando Jesus ele estava sendo condenado, ele não gritou ai que dor, ai que meu corpo está doendo, sabe? Talvez estava doendo demais. Só que o que Jesus falou quando ele estava na cruz, o que mais doeu nele foi quando ele disse: Pai, por que o Senhor me abandonastes? Essa foi a frase que deu um estalo. Ele falou: cara, Jesus ele tomou chicotada, desculpa. Jesus tomou chicotada, Jesus foi agredido. E ele está falando que o que mais está doendo nele é Deus se afastando. Mas como assim Deus se afastando? A gente tem que entender, como a gente abordou no início do outro vídeo. Se você ainda não assistiu o outro vídeo, eu vou deixar aqui no card. Se eu esquecer de pôr no card, comentem aí, que aí eu lembro. Aí vocês me lembram. Mas se caso não lembrar de pôr no card, é só você entrar no canal. É o segundo vídeo do canal, né? Então, Jesus ele sofreu muito, só que aí a gente tenta entender o porquê que Jesus falou: Pai, por que me abandonaste? Porque Jesus era um filho fiel, foi obediente até a morte de cruz. Por que ele está falando: Pai, por que o Senhor me abandonou? Simplesmente porque
lembra que a gente falou no outro vídeo que quando Jesus ele foi condenado no nosso lugar, ou seja, o pecado que eu e você cometeu estava sobre ele. Ou seja, quando o pecado nosso é todo colocado em Jesus, ele se torna pecador, no meu e no seu lugar. E o que acontece? Quando ele está no meu e no seu lugar cheio de pecado, que é nosso, mas ele meio que tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados, ele se tornou pecador. E ele se tornando pecador, Deus ele não pode estar junto com ele, Deus não pode se aproximar dele, porque Deus é santo. Deus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, automaticamente, quando Jesus ele se enche do nosso pecado, automaticamente ele se afasta de Deus. Porque Deus não compactua com o pecado. Porque às vezes as pessoas confundem. Fala que Deus é amor. Deus é amor sim, só que ele não pode andar junto com o pecado. Eu não estou falando que a gente vai ser super santo, nunca vai falhar, não é isso. Mas assim, quando a gente se esforça para fazer o certo, para ser honesto, para obedecer a Deus, fazer as coisas boas, a gente se aproxima dele e a gente começa a caminhar com ele. E a gente é como se fosse assim, uma vez um filho estava com o pai e ele olhou para o céu assim e falou: olha pai, tem um avião ali. Aí ele colocou a mão dele assim, né? E falou: olha pai, o avião é da palma da minha mão. E o pai falou: é filho, porque o avião está bem longe. Aí o pai pegou assim o filho e levou no aeroporto. E aí quando o menino entra no aeroporto assim, vê os aviões de perto e fala: uau pai, nossa, os aviões de perto é enorme. Como é que pode isso? E a mesma coisa é Deus. Quando a gente está longe de Deus, parece que Deus é meio pequeno no sentido de tipo, sabe? Deus é bom, mas assim, meio que você não conhece Deus, sabe? É distante, é aquela coisa, né? Só que quando você começa a se aproximar de Deus, ele começa a crescer na sua vida, a crescer na sua frente, a sua visão é ampliada. E quanto mais você vai conhecendo a Deus, quanto mais você vai se aproximando de Deus, mais ele vai crescendo, mais você vai conhecendo ele. E então, voltando para a questão de que Jesus ele estava afastado de Deus por causa que ele estava carregando os nossos pecados, pela primeira vez na história, Jesus ele ficou longe do Pai, porque de eternidade em eternidade Jesus ele sempre esteve com Deus. Ele sempre, tanto na eternidade quanto que ele nos anos que ele esteve aqui na Terra, se eu não me engano foi 33 anos que ele esteve aqui na Terra. Durante todos os dias ele orava, falava com o Pai, tudo que ele fazia era para agradar o Pai. Agora imagina Jesus com aquela intimidade toda com o Pai, pela primeira vez na história dele, ele é afastado do Pai pelo motivo de carregar o meu e o seu pecado. Então aquilo doeu nele de tal forma, porque ele sentiu a falta da presença de Deus. Ele sentiu aquilo que Adão sentiu. Então que de alguma forma esse vídeo venha falar com você aquilo que Jesus, o tanto que Jesus fez pela gente, e ele fez muito mais. A gente vai estar abordando nos próximos vídeos, mas eu quero que você pegue essa reflexão do quão importante você é, do quão importante a gente é para Deus, a ponto de Jesus ele sofrer a sua maior dor, que não era física. A física também foi uma dor grande, mas a maior foi ter se afastado do Pai. E tudo isso para que eu e você se aproximássemos do Pai. Então que você venha receber isso que Jesus fez por você e que você venha se aproximar do Pai. E a única forma disso é através do Filho. A gente vai estar falando cada vez mais de Jesus, e Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. E não tem como a gente conhecer o Pai se não conhecer a Ele. Não tem como a gente ver o Pai, não tem como a gente ver Deus se a gente não conhecer Jesus. Então Jesus é o caminho. Se você quer conhecer a Deus de perto, como aquele filho que viu o avião de perto, busque Jesus